14:15, que diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E versículo 15 diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Ele diz, e esta é a confiança que temos nele. A primeira questão que a gente precisa ter em Cristo é confiar, é aprender a confiar. A gente está vivendo os dias e a gente confia muito nas notícias que acontecem nas redes sociais, nos jornais, mas a gente confia pouco em Deus. A gente tem confiado ou dado para Deus uma quantidade de confiança mínima. E a fé, ela tem que ser genuína, ela tem que ser pura. A fé em Deus, ela não pode ter dúvida, porque a própria palavra fé, um dos significados dela é a ausência de dúvida. Então se eu vou confiar em Deus, eu tenho que ter plena certeza, plena, total. Não pode ser parcial, não pode haver um será. Será que vai acontecer? Será que Deus vai me ouvir? E aqui é engraçado esse versículo, ele é muito importante, esse versículo, ele diz, sabendo, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade. Baixa só um pouquinho, só a velocidade. Ah, tá no meio já? Só o... Não, pode deixar. Que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade. Presta atenção nisso aqui. Nem tudo que a gente pede para Deus é bom para nós. Nem tudo que a gente vai pedir para Deus e dobrar para o joelho para Deus e dizer, Senhor, aquele negócio, nem sempre Deus vai dizer, opa, fechou? Vai lá. O que a gente costuma, eu já provei disso, muitas das vezes é receber uma resposta contrária daquilo que nós queremos receber de Deus. Eu deixo aqui claro para vocês que, às vezes quando a gente queria o sim, mas Deus está dizendo não, entenda, até o não de Deus é para nosso benefício, nunca vai ser para o nosso malefício. O Deus que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado, o Deus que nos deu vida, nos deu força, jamais vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. Ele sempre vai trabalhar ao nosso favor para que nós possamos alcançar graças todos os dias. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, aqui entra outra coisa, a vontade de Deus. Quando tu pede alguma coisa para Deus, e às vezes Deus diz, não, eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu vou abrir aquela porta. Se Ele falou que vai fazer, como diz, não tem ninguém que vai impedir o agir de Deus. Aleluia. Se nós com confiança pedir para Deus, se nós com confiança nos entregar para Deus, Ele nos ouve. E aqui o versículo 14 diz, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Só o fato de Deus nos ouvir, a gente está muito no lucro. Porque, veja bem, nós éramos pecadores, o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos mantinha longe de Deus. Mas o fato de a gente poder saber que a gente vai falar com Deus, e o Deus que Ele é santo, que é poderoso e que habita nos céus e que é dono de todo o poder e que fez os céus e a terra, e a sua grandeza é imensurável, o seu poder é grandioso. A Bíblia diz que Ele pega os oceanos com sua mão, Ele chama as estrelas pelo nome, Ele põe o globo terrestre como os cabelos dos seus pés, ou seja, como um descanso. Um Deus tão grande com tudo que Ele é, a Bíblia diz que Ele ainda nos ouve. Nós, sendo meros mortais, pecadores, a cada minuto, às vezes a gente peca, a gente erra. E saber que um Deus tão poderoso, tão magnífico, Ele nos ouve. Isso é um privilégio que o mundo lá fora não tem. E nós, como cristãos, nós temos. Porque Deus, o Deus que a gente serve, sabemos que Ele nos ouve tudo o que pedimos.
sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Não é só o fato de Deus nos ouvir, não é só o fato de Deus se inclinar para ouvir a nós. É o fato também de alcançar de Deus, de ter de Deus resposta. A vida cristã, ela não é em vão. A vida cristã, ela não é uma mera passagem de tempo. Às vezes a gente passa momentos e momentos. Às vezes a gente vai passar momentos tristes. Às vezes a gente vai passar momentos difíceis. Mas também nós vamos passar momentos alegres. Mas a certeza é que de tudo que a gente vai viver, nós vamos sempre alcançar de Deus as petições que nós desejamos. Por isso aqui cabe uma recomendação para nós, que a gente tem que aprender, como diz a Bíblia, a lançar nos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. A ansiedade do futuro, a ansiedade do que vai acontecer, a ansiedade do presente, que às vezes a gente nem viveu ainda, ou estamos vivendo e não sabemos as respostas. Tudo isso que a gente vive, toda essa ansiedade, todo esse turbilhão que às vezes rouba o nosso sono, que tira a nossa paz, a gente precisa aprender a lançar nos pés do Senhor, a entregar nas mãos do Senhor e dizer: Jesus, seja feito a tua vontade e não a nossa. Quantas vezes, irmão Flávio, eu quis fazer a minha vontade? Quantas vezes? Eu quis andar pelos meus caminhos, pelo meu próprio entendimento, pela forma que eu achava ou julgava ser necessário. E quando a gente pensa dessa forma, eu vou andar e vou trabalhar conforme o meu pensamento, é uma certeza de que a nossa mente ela vai ser frustrada. Porque a mente do homem ele não consegue prever o futuro. A mente do homem ela não consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente. A mente do homem ela é limitada para o agora. O passado não se resolve mais. É apenas uma lembrança. O futuro é um plano digital que apenas está na nossa mente, programado, mas a gente não tem a certeza da sua realização. A Bíblia diz que o homem ele faz os planos, mas a resposta que vai dar é Deus. Por quê? Porque o futuro ele não está na nossa mão. O que nos está na mão é o presente em que nós executamos no agora. Então, se o futuro não está na nossa mão, está na mão de alguém. E quem que está o nosso futuro? Está na mão de Deus ou está na mão do inimigo? Ou estamos querendo pôr o nosso futuro na nossa própria mão? Por isso o versículo vai dizer: e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos dele petições. Quando a gente dobra o joelho para pedir alguma coisa que vai acontecer, Deus, na sua infinita misericórdia, quando a gente dobra o joelho para pedir para Deus alguma coisa a respeito do futuro, Deus, na sua infinita misericórdia e conforme a sua vontade e o seu querer, Ele é capaz de nos abençoar e fazer conforme aquilo que pensamos. Em outro versículo vai dizer que Ele é muito mais poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Às vezes a gente pensa: irmã Andressa, mas Deus quer dar B para nós. Às vezes a gente pensa no mínimo e Deus quer dar o muito. Às vezes a gente pensa no pouquinho e Deus quer dar muita coisa para nós. Uma coisa que eu aprendo, irmão Flávio, é que o presente, o exato momento do presente, ele não pode resumir uma vida toda. O presente ele não pode resumir o que será para sempre. O presente é presente, mas o futuro, se ele está na mão de Deus, eu tenho a certeza que Deus ele vai caminhar e vai aplanar as coisas conforme o seu prazer, conforme a sua vontade. E uma coisa que eu aprendo de Deus, eu acho muito interessante, que Deus ele nunca faz nada por acaso. Deus não mata por acaso, Deus não dá vida por acaso, Deus não abre porta por acaso, Deus não fecha porta por acaso, Deus não cura por acaso. Deus sempre trabalha dentro de uma lógica, Deus sempre trabalha dentro de um querer, de um acontecer. Deus não trabalha no acaso, o acaso não existe para Deus. Deus está lá, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, Deus ele sempre tem uma resposta para aquilo que a gente faz. Se a gente vive um momento ruim agora, talvez, e Deus permitiu que nós vivêssemos um momento ruim agora, talvez lá na frente a gente vai ter aprendido alguma coisa que era necessário aprender.
Talvez o momento agora não seja de risos, mas lá na frente nós vamos ter momentos de resistência. Talvez o momento agora é de porta fechada, mas talvez porque Deus tenha preparado uma porta muito maior para nós lá na frente, e se a gente tivesse assistido nessa daqui, aquela lá que era muito maior, nunca teríamos recebido. Então Deus, ele é muito mais poderoso para fazer por nós aquilo que nós não imaginamos. E o que a gente tem que fazer, João? A gente tem que aprender a confiar em Deus. É muito humano muito humano mesmo. Na hora da dificuldade, como os discípulos, eles estavam no barco e eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus fazer milhares de milagres. Mas quando eles estavam no barco e bateu a tempestade, coisa humana, se desesperar. Coisa humana, agora deu tudo errado. Agora acabou a nossa vida, nós vamos se perder, deu tudo errado e a coisa é isso aí mesmo, e eu acho que é o nosso fim. É coisa humana, irmão Flávio, na hora do problema, da dificuldade, a gente se desesperar. Quando a doença bate na nossa porta sem avisar, a gente corre para um lado, corre para o outro. Quando o desemprego bate na nossa porta, ou qualquer outro tipo de problema bate na nossa porta, é comum o desespero. Mas não é comum manter o desespero, alimentar o desespero, sabendo se Jesus está no barco com a gente, o que a gente tem que fazer? Beleza, não dá para controlar o desespero de imediato, mas quando o problema vir, a gente precisa fazer o quê? Correr para Jesus e dizer: Jesus, socorre-nos. É o que o versículo diz aqui, e sabemos que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Por mais que a tempestade às vezes é grande para a nossa vida e a gente enfrenta dificuldades, mas a maior certeza que nós temos é que Ele nos ouve. O que a gente precisa fazer é correr para Jesus, independente da situação, do momento, independente. Eu estava ouvindo o pastor Josué Brandão falando que é sobre o adoradores em espírito e em verdade. Adorar em verdade é não se preocupar com o redor, é não se preocupar com o que está acontecendo. Ele estava fazendo uma ilustração muito bonita. Ele disse que uma criança pequena, quando ela está com fome, ela não está se importando se outra pessoa não gosta de criança pequena chorando. Ela vai chorar e acabou. Nós precisamos ter isso na mente. Se nós precisamos de Deus, não importa quem está dizendo que Deus, se Deus vai ouvir ou não. Nós precisamos de Deus, nós temos que se lançar em Deus. É mergulhar em Deus, é se jogar em Deus. A gente, desculpa a palavra, mas a nossa geração está vivendo um raso de Deus. Ela não está mergulhando profundo, ela está vivendo um raso. E se você mergulhar raso, você vai ter resultados rasos. Se você mergulhar meia canela, você vai ter resultados meia canela. Mas se você se mergulhar de corpo inteiro, você vai ter uma profunda intimidade com Deus. E o Deus, como diz a palavra, o Espírito Santo, Ele vai nas profundezas de Deus e tira de lá coisas que nós não imaginamos. É por isso que confiar em Deus é o primeiro passo para o crente conseguir as suas vitórias e as suas pelejas do dia a dia. Confiar em Deus, entregar em Deus a sua confiança, dizer: Senhor, eu não quero nem saber se a porta está fechada, se o problema está batendo, eu não quero nem saber, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor quando eu levanto, eu preciso do Senhor quando eu vou trabalhar, eu preciso do Senhor para falar, eu preciso do Senhor para respirar, eu preciso do Senhor em tudo. Isso é mergulhar em Deus, é estar em Deus e Deus está em nós. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, como a Bíblia está falando, Ele está de braços abertos e ouvidos abertos para nos ouvir. O problema é o chegar na presença de Deus. É se você vai chegar na presença de Deus, não chegue com ausência de confiança. Se tu vai chegar na presença de Deus, não perca o seu tempo chegando com falta de fé. Se tu vai falar com Deus, não perca o seu tempo pensando se Deus vai fazer ou não vai. Vai na certeza que o Deus que a gente serve
Se Ele nos trouxe vivo até aqui, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar. E se for da sua vontade, a porta que estiver fechada vai se abrir. Se estiver morto, vai ressuscitar. Se estiver doente, vai curar. Se estiver destruído, Ele vai restaurar. Ele vai fazer. Mas a gente precisa chegar na presença dEle com confiança. Quer ver um sorriso bonito no rosto de Cristo? No rosto de Deus? É chegar com fé. A Bíblia diz que a fé faz Deus se alegrar. Qual é o pai alegre com o seu filho, não vai dar as coisas para o seu filho? Um pai que se alegra pelo filho que tirou boas notas na escola, o filho chega e diz, pai, me dá tal coisa. Qual é o pai que não vai dar para o seu filho, sabendo que aquele filho lhe trouxe alegria? E isso é Deus para nós. Quando a gente chega com confiança, com certeza, na presença de Deus, Deus disse, opa, para tudo que alguém chegou com fé aqui. E para ir fechar, o que eu preguei ontem ali no Vida Nova, sobre Raabe, ela foi salva só por causa da fé. A sua casa foi salva só por causa da fé. Eu questionei, por que Deus não poderia destruir Jericó de uma vez? Por que Deus tinha que levar o povo, circular Jericó? Tá certo, tudo isso está embasado dentro de um aprendizado para o povo de Israel. Tinha mais a ver com eles, mas por que Deus, sendo poderoso, não poderia de uma vez destruir a Jericó? Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Porque eu fico imaginando, antes de Deus destruir Jericó, Ele olhou para dentro de Jericó. E quando Ele olhou para dentro de Jericó, Ele viu que lá tinha uma pessoa só que tinha fé. E por causa dessa uma pessoa que tinha fé, Ele não destruiu de uma vez. Ele mandou alguém lá para lhe dar o direito da salvação. A fé, ela é poderosa. A fé, ela é magnífica. A fé, ela é soberana. A fé, ela é o que faz Deus se mover ao nosso favor. Mas no mundo a gente vive e vê as coisas e muitas das vezes a fé, ela é um pouco abalada, ela é um pouco fica meio, né? A gente vê tanta atrocidade e a gente fica, será? Mas aí que a fé se torna mais resistente. Em meio ao caos que está o mundo todo, a gente continua firme confiando no Deus que a gente serve. Porque o nosso Deus, Ele é muito mais poderoso, e a Bíblia diz que nos últimos dias seriam tempos mais trabalhosos. Então agora é o momento da gente pôr a nossa fé muito mais em ação, muito mais em prática. Declarar de fato, não para o mundo ouvir, mas para nós termos o nosso entendimento. Eu acredito em Deus, eu sirvo Deus, eu vivo Deus. O mundo não quer saber se tu serve Deus ou não. Mas a minha mente, a minha carnalidade, o meu corpo, eles precisam saber que eu sirvo Deus. E quando uma vez eu sirvo Deus e o meu corpo, o meu eu, a minha carne que quer tender para o pecado, entende que eu sirvo Deus, eu entendo também que eu preciso me inclinar para as coisas de Deus. Porque uma vez que eu me inclino para as coisas de Deus, eu tenho sempre vida. É o que diz no livro de Romanos, se não me foge a memória, que as coisas do Espírito inclinam-se. Quando a gente inclina para as coisas do Espírito, a gente tem vida. Mas quando a gente se inclina para as coisas da carne, é morte. Então nós precisamos acreditar, confiar em Deus, ter a certeza de que Deus, Ele é poderoso para principalmente nos ouvir. Quero fazer uma oração rápida, feche seus olhos. Uma oração aqui para fechar essa mensagem. Aleluia. Deus, Tu és muito mais do que nós possamos imaginar, Senhor. A nossa mente se torna tão limitada, Deus, quando tentamos imaginar a Ti. Mas Tu és mais poderoso, Tu és mais real, Tu és mais vivo, Tu és mais certeza para nós, Pai. Tu conheces o coração, na Tua grandeza, na Tua majestade, na imensidão do Seu poder, Senhor. Mesmo assim, Tu se dobra para ouvir nós, meros mortais, pecadores, Pai. Ah, Deus, quantas vezes transgredimos as Tuas leis, Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite pedindo a Tua graça. Não tem a quem nós recorrer, Senhor. Não tem a quem nós lançar os nossos desejos, os nossos pedidos, principalmente os nossos futuros, os nossos problemas, Pai. Nós entregamos somente a Ti, Senhor. Visita o coração, visita a alma, Senhor. Visita a profundeza, Senhor, da alma.
lágrima. Deus, lá onde, Jesus, o sorriso não chega, aonde a alegria não chega, Senhor, mas está a tristeza, a angústia, Tu és poderoso para visitar, Senhor, o coração em sua profundidade, Deus, e tirar de lá toda escuridade, todo problema, toda maldade, toda angústia, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos pedindo a Ti, em nome de Jesus, arranca, Senhor, de lá toda dor, todo choro, toda lágrima, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém.